A forma como os impostos funcionavam na Europa medieval era muito diferente da ideia moderna de um Estado centralizado, cobrando dinheiro de cidadãos espalhados pelo território. Durante boa parte da Idade Média, especialmente entre os séculos V e XI, o poder político era fragmentado, local e profundamente ligado à posse da terra. A maioria da população não vivia em cidades ou burgos, mas em aldeias rurais, campos, fazendas e domínios senhoriais. Por isso, a cobrança de tributos também era essencialmente rural e baseada muito mais em produção agrícola, trabalho e obrigações pessoais do que em moeda. Em vez de existir apenas um imposto nacional, o camponês medieval normalmente devia obrigações a diferentes autoridades ao mesmo tempo. Parte da produção podia ir ao senhor feudal, outra à igreja, outra ao rei ou a alguma autoridade regional. Mas tudo isso variava enormemente entre lugares como a França, a Inglaterra, os reinos ibéricos como Portugal e Castela, ou os territórios descentralizados do Sacro Império Romano Germânico. O tributo mais comum era a entrega direta de parte da produção agrícola. O camponês pagava em trigo, cevada, vinho, lã, ovos, galinhas, azeite ou qualquer outro produto da região. Muitas vezes, a cobrança era medida literalmente em barris, sacas ou cabeças de animais. Em várias partes da Europa Ocidental, existiam porcentagens costumeiras da produção, como 1/10 ou 1/6 da colheita. Em uma economia onde a circulação de moedas ainda era limitada em muitas áreas rurais, pagar em recursos era perfeitamente normal. Além da produção, havia também o pagamento em trabalho obrigatório. Na França, por exemplo, esse sistema ficou conhecido como corvée. O camponês precisava dedicar certos dias do ano trabalhando diretamente nas terras do senhor, reparando estradas, construindo pontes, levantando muralhas ou ajudando na colheita das propriedades senhoriais. Parte do imposto, portanto, era literalmente tempo de trabalho e esforço físico. Em muitas regiões, o camponês era obrigado a usar o moinho do senhor para moer grãos, o forno senhorial para assar pão, ou a prensa do senhor para produzir vinho. E cada uso gerava uma cobrança. Isso ocorria especialmente em regiões da França e da Inglaterra. A igreja era outra grande força arrecadadora da Europa medieval. O dízimo, geralmente associado a cerca de 10% da produção, era uma das obrigações mais universais do Ocidente cristão. Esse pagamento também era feito frequentemente em produtos agrícolas, animais, vinho ou lã, e servia para sustentar igrejas, mosteiros, membros do clero e atividades religiosas. Em muitos lugares, a estrutura da igreja era até mais eficiente e organizada do que a arrecadação real. Os reis medievais, ao contrário da imagem moderna, de monarcas controlando tudo diretamente, muitas vezes tinham capacidade limitada de arrecadação. Especialmente no começo da Idade Média, o poder real dependia bastante da lealdade de nobres locais, de tributos extraordinários, pedágios, propriedades da coroa e impostos sobre comércio. Em alguns lugares, isso mudou mais cedo. Após a conquista normanda de 1066, a Inglaterra desenvolveu um sistema administrativo relativamente sofisticado para a época. Já no Sacro Império Romano Germânico, o poder permaneceu muito mais fragmentado durante séculos. Mesmo nas áreas mais remotas, a cobrança funcionava porque as comunidades eram pequenas e estáveis. As pessoas viviam ligadas à terra e praticamente todos se conheciam. Não era necessário um sistema moderno de identificação ou fiscalização, porque a própria aldeia sabia quem devia o quê. Além disso, muitos tributos eram coletivos. A comunidade inteira precisava entregar certa quantidade de recursos ou cumprir determinadas obrigações. Cabia então à própria aldeia se organizar internamente. Embora muita gente imagine a Idade Média como uma época quase sem moedas, isso não é totalmente correto. Moedas de prata, cobre e às vezes ouro circulavam em várias regiões, mas de forma desigual. Nas áreas rurais, o pagamento em produtos era extremamente comum, enquanto os centros urbanos comerciais, especialmente na Itália, tinham economias muito mais monetizadas. Cidades como Veneza, Florença e Gênova movimentavam grandes redes comerciais e financeiras. Entre os séculos XII e XIV, boa parte da Europa passou por um crescimento do comércio e da circulação monetária. Grande parte do que se sabe sobre esses sistemas vem de fontes primárias medievais extremamente detalhadas. Uma das mais famosas é o Domesday Book, elaborado por ordem de Guilherme o Conquistador. Esse documento registra terras, animais, produção agrícola, servos e obrigações fiscais na Inglaterra do século XI. Na França, o Politique de Linon detalha propriedades rurais, dias de trabalho obrigatório e pagamentos em produtos ligados ao mosteiro de Saint-Germain-des-Prés. Já o Capitulare de Villiers, associado a Carlos Magno, mostra como as propriedades reais deveriam ser administradas e organizadas economicamente. Nos reinos ibéricos, textos como Las Sete Partidas, ligados a Afonso X de Castela, tratam de deveres, direitos, impostos e hierarquias sociais. E até documentos extremamente famosos, como a Magna Carta, possuem forte relação com disputas fiscais, já que buscavam limitar abusos tributários do rei inglês. O mais importante é perceber que na sociedade medieval, imposto não era apenas uma questão econômica separada da vida social.
As obrigações fiscais estavam ligadas ao próprio funcionamento da comunidade e às relações de poder. O senhor feudal não era apenas alguém que cobrava tributos. Ele também julgava disputas, organizava a defesa militar e controlava boa parte da estrutura local. Igreja, guerra, economia e autoridade estavam profundamente misturadas. Além disso, a ideia de uma Europa medieval uniforme é enganosa. Havia regiões muito monetizadas e comerciais, outras extremamente rurais, lugares com camponeses relativamente livres e outros com servidão pesada, cidades autônomas ricas e áreas quase totalmente agrárias. A Inglaterra do século XIII era muito diferente da Escócia rural. Assim como os reinos da Península Ibérica, tinham características muito distintas das cidades comerciais italianas. A famosa imagem de uma Idade Média parada, sem moedas e baseada apenas em trocas simples, é muito mais caricatura moderna do que realidade histórica.